eu peguei uma mountain bike 0 km e converti ela numa mountain gravel ou uma monster gravel. Eu prefiro chamar de drop bar MTB ou mountain bike com guidão drop. Eu vou contar para vocês nesse vídeo por que eu decidi fazer essa transformação. Vou te mostrar os componentes que eu escolhi para fazer uma transformação bem sucedida e vou contar um pouco da minha experiência com esse setup depois de 500 km da última viagem que eu fiz. Bora lá? Olá, amigos do Gravel Zone Brasil. Eu sou Adil Filoso, falo diretamente do meu escritório, hoje a bordo da fantástica Scott Scale, que eu apelidei de Adventure. É a bike que eu escolhi para fazer essa transformação. Para começar, vamos ver o antes e o depois da bike, que é o que todo mundo está interessado. Bom, pessoal, por que eu decidi colocar um guidão de gravel bike numa mountain bike? Tudo começou no bikepacking que eu fiz em janeiro. Nele eu usei pneus 29.2.1 na minha gravel bike. E isso para mim foi algo que me abriu os olhos. Mas durante esse bikepacking eu passei por estradas bem ruins, algumas descidas super técnicas, e nessas condições eu percebi que eu queria mais, que eu precisava de mais. Eu queria pneus mais largos, eu queria uma geometria mais adequada para encarar essas pirambeiras mais técnicas. Então daí veio a ideia de procurar uma mountain bike com geometria progressiva, que eu já vou falar o que é, e colocar nela um guidão de gravel bike. No caso, a geometria que é conhecida como geometria progressiva é aquela que tem uma traseira curta, tem um top tube mais longo, usa uma mesa curta, tem o ângulo de direção bem deitado ou relaxado e o ângulo do tubo do selim bem de pé, o que facilita, o que otimiza a sua pedalada. Mas você pode falar então, por que você não vai viajar de mountain bike? Porque o guidão drop, o guidão de gravel, é muito melhor para você fazer longas distâncias, porque ele tem várias posições de pegada, mais confortável para longas horas de pedal do que você ficar com um guidãozão de mountain bike abertão pedalando. Eu pesquisei no mercado e, na minha opinião, a mountain bike hardtail, ou seja, com traseira rígida, com geometria mais moderna, é a Scott Scale. Dentro da linha Scott Scale, eu acabei optando pelo modelo 965, porque é o que para mim tinha o melhor custo-benefício. Ele já vem com eixos passantes na dianteira e na traseira, vem com uma suspensão a ar satisfatória, não é incrível, mas funciona bem.
E o quadro de alumínio é legal porque como é uma bike que eu vou fazer muita viagem com ela, eu prefiro o alumínio ao carbono. Até porque eu tenho que desmontar toda hora, colocar na mala bike, ir pra lá e pra cá. Então, nesse sentido, o quadro de alumínio é mais versátil e, obviamente, o custo é bem menor. E por que eu chamo essa montagem de drop bar MTB, ou mountain bike com guidão drop, e não de Monster Gravel? Eu considero que Monster Gravel é aquela bike que você tinha parada em casa e você decidiu transformar numa gravel bike. A minha bike é uma bike que eu comprei exatamente para esse projeto. Não é algo que eu tinha e eu vou adaptar. E se você der uma olhada na última Sea Otter Classic que ocorreu lá na Califórnia, a Ritchey, que é uma marca clássica, muito conceituada, estava oferecendo o quadro de mountain bike dela, o P29, em 3 versões. Uma delas exatamente com o guidão drop, com o guidão de gravel bike. Então, essa tendência já está chamando a atenção de grandes marcas. Se você olhar no cenário competitivo de ultras distâncias, vários ciclistas famosos estão usando também esse tipo de montagem, esse tipo de bike. Beleza? Esse meu projeto envolveu uns desafios importantes. Eu acho que o primeiro desafio, e aquele que todo mundo quer saber, é o fato de eu colocar um guidão drop, um guidão de gravel bike, numa mountain bike. Eu necessariamente tenho que trocar os manetes, os trocadores e, neste caso, o câmbio traseiro também. Porque muita gente me pergunta: eu não posso usar o câmbio Deore, porque é um câmbio muito popular, com trocador de estrada. Não tem essa possibilidade, nem pense. Inicialmente, a minha ideia seria usar algum produto da própria Shimano. Como o cassete é de 12 velocidades, teria que ser trocador Shimano GRX de 12 velocidades e o câmbio GRX de 12 mecânico, que é um produto relativamente novo, custa caro, e para eu importar só essas 2 peças ia me sair mais de 5 mil reais. Ou seja, uma grande parcela do valor da bike eu ia pagar para trocar, para substituir os trocadores e o câmbio. Como o Shimano GRX de 12 velocidades é inviável praticamente para a gente que está aqui no Brasil, eu fui atrás do plano B. O plano B qual seria? Encontrar uma boa transmissão por um preço aceitável e que fosse de 12 velocidades e que funcionasse com freios hidráulicos. Não era uma tarefa fácil, mas eu já tinha tido uma excelente experiência com os câmbios da L2. Então eu acho que era natural pensar num grupo completo da L2. O grupo que eu escolhi foi o L2 GRT. Eu comprei ele no AliExpress. Ele saiu por menos de R$900. Com os impostos, obviamente, isso quase dobrou. Mas eu ainda acabei usando um cupom de R$250. E no final ficou ali mais ou menos entre R$1.600 e R$1.700 tudo. Um valor bastante aceitável, um valor realmente bom. Eu já sabia
que o L2 funcionava bem. Minha preocupação maior era com a durabilidade. Bom, eu posso falar para vocês, depois de 500 km com ele, que a minha escolha foi super acertada. A impressão que eu tenho é que a L2 pegou tudo de melhor que havia nos trocadores, nos STIs da Shimano, nos trocadores da Campagnolo e nos trocadores da SRAM, e colocou tudo nesse produto. Por quê? Esse produto tem uma ergonomia muito boa. A pegada aqui é segura. Ele tem uma alavanca interna para descer as marchas, que desce até 5 cogs ou 5 pinhões do cassete de uma vez, o que eu acho fantástico. Isso é uma vantagem desse sistema. A alavanca para subir as marchas pode subir até 3 pinhões de uma vez, e ela é surpreendentemente precisa. Eu posso dizer hoje, depois de 500 km, que esse grupo L2 GRT de 12 velocidades funciona melhor que o Shimano GRX. As trocas são melhores. A troca do L2 é muito parecida com a troca da SRAM, ou seja, aquele clique seco que você vê perfeitamente, que você escuta perfeitamente quando a marcha trocou. Isso eu acho que é o que falta nas transmissões da Shimano. Então, GRT L2, uma ótima opção. Obviamente, imagino que você está perguntando, mas e os freios? Bom, a premissa de montar essa bike era manter ela o mais original possível. A ideia era trocar o menor número de peças possível. Então, no caso do freio, é muito legal, porque o grupo L2 GRT usa as mesmas olivas e os mesmos conduítes dos freios Shimano de mountain bike. Então essa bike veio com freio Shimano MT200 básico, mas que funciona bem, e eu simplesmente desconectei os manetes de MTB e conectei os mesmos conduítes com os mesmos conectores nos manetes, nos trocadores da L2. Ou seja, compatibilidade nota 10. Eu inclusive nem precisei sangrar os freios e está funcionando assim um espetáculo. Então super recomendo esse grupo L2 GRT. Dizem às vezes que ele não funciona bem com cassetes mais genéricos. Eu estou usando um cassete Deore 1051. O câmbio traseiro alcança normalmente sem nenhum problema. Teoricamente ele vai até 50, mas vai sem nenhum problema até 51. Um outro desafio seria transportar bagagem numa mountain bike. E como eu decidi usar canote telescópico nesse projeto, eu já não poderia empregar uma daquelas bolsas traseiras grandes que vão no selim. A ideia seria montar na bike um rack traseiro fixo. Mas aí vem o problema. Esta bike não tem pontos de montagem para rack. Outra coisa, para carregar mais bagagem, eu já pensei desde o momento zero que eu ia precisar de uma bolsa de quadro, essas integrais, um frame bag customizado, que aproveitasse o tamanho total do triângulo dianteiro dessa bike, porque não é um triângulo dianteiro grande, não é como aquelas bikes da Salsa, por exemplo, de bikepacking, que tem o triângulo dianteiro bem aberto. Essa é uma bike mais competitiva, o triângulo dianteiro é menor. Então, desde o princípio, já estava pensado fazer uma bolsa de quadro customizada. Para produzir essa bolsa, eu entrei em contato com a Marlene Bags
da cidade de Sorocaba, uma marca especializada em bolsas 100% impermeáveis. E eu fui atendido pelo Isaac, um cara super gente boa, super detalhista. A gente conversou muito, decidiu cada detalhe da bolsa e ele demorou menos de 15 dias para produzir essa bolsa que vocês estão vendo. A ideia é carregar aí objetos mais pesados ou aqueles que precisam de um acesso mais rápido. Ela tem um zíper para o compartimento principal desse lado e tem um outro zíper desse lado para um bolso para colocar coisas de acesso rápido também. Por exemplo, eu coloco remendos, ferramentas, tudo desse lado aqui. Essa bolsa vai fixada no quadro através dos pontos de montagem do suporte de caramanhola e ainda tem um reforço aqui em cima com essas fitas de borracha que você já encontra também no AliExpress e custam menos de R$15 cada uma. A bolsa se comportou maravilhosamente bem, super estável, não entrou um pingo de água e eu super recomendo essa marca. Além de tudo, o Isaac tem um bom preço, beleza? E como que eu resolvi o fato dessa bike não ter pontos de montagem para um rack traseiro? Hoje já existem no mercado internacional racks que você monta no eixo traseiro da bike, mas aí você tem que comprar o rack e o eixo especial. Isso tem um custo bem alto. Então eu procurei e encontrei aquela que é a melhor opção em termos de custo-benefício também. É o Quick Rack da marca alemã Ortlieb. É um produto relativamente barato, custa €60 e, como o próprio nome diz, ele é muito fácil de montar e desmontar da bike. Segundo a fábrica, você demora 15 segundos para montar ele e 5 para desmontar. Ele tem um sistema de engate muito inteligente. E o mais legal desse rack é que a fábrica disponibiliza um acessório que permite montar ele em bikes que não tem pontos de montagem de rack, exatamente como essa Scott Scale. Então, por mais €10, eu comprei o adaptador, estou usando, super seguro, funciona super bem. O único detalhe é que você não pode usar em quadros de carbono, beleza? Falando em bolsas, eu tive uma experiência legal também naquele bikepack no começo do ano com um suporte da Decathlon que tem uma bolsa cilíndrica que você coloca no garfo. Eu usei ele e ele tem uma capacidade de carga bastante boa e fica bem firme. A única coisa é que você precisa ter no seu garfo aquelas furações para instalar ele. Esse garfo aqui é uma suspensão e a suspensão não tem essas furações. Então eu fui atrás de uma opção para fixar esses suportes no meu garfo. A melhor opção que eu encontrei foram os Suspension Fork Mounts da marca inglesa Tailfin. Cada par custa 30 libras esterlinas. Não é caro, mas não é barato. Lembrando que você tem que pagar quase o dobro de imposto. Eu tive que comprar 2 pares. Ele funciona em suspensões a partir de 32 milímetros de haste e é incrivelmente sólido. Eu montei nessa viagem. Ele me permite montar no mesmo suporte esse suporte para colocar a mala da Decathlon mais um suporte de caramanhola. Então em cada perna do meu garfo eu levei mais ou menos 3 kg de carga, além de 1 litro de água. Então 4 kg em cada perna. Funcionou maravilhosamente bem. Esse peso na dianteira não atrapalha a dirigibilidade da bike. O suporte da Tailfin é
um show super bem produzido e mesmo tendo custado um pouco, valeu a pena. Outro desafio desse projeto foi adaptar as alavancas remotas da suspensão e do canote para o guidão drop. Por quê? Porque as abraçadeiras dessas alavancas são de diâmetro 22.2, ou seja, para a parte estreita do guidão de mountain bike. No guidão drop você tem que montar essas alavancas aqui próximas à mesa, e o diâmetro aí é 31.8. Então o que eu tive que fazer? Eu peguei uma abraçadeira de câmbio dianteiro na medida 31.8 e adaptei a trava da suspensão dianteira. Ficou super bom e ficou bonito. Então foi fácil. No caso do canote telescópico, não teve jeito. Eu precisei buscar no mercado uma alavanca para acionar o canote telescópico que fosse compatível com o guidão drop. Aqui no Brasil, a melhor opção é o modelo da Shimano Pro, que custou cerca de R$300. Não é barato, mas também não, se comparar com o preço das alavancas no exterior, foi um bom preço. Você instala aqui, bem embaixo do trocador, e funciona super bem. Você pode acionar ele estando nos trocadores, ou se você estiver nos drops, você também aciona ele perfeitamente. Bem legal. Eu escolhi utilizar um canote telescópico nessa montagem porque, além das vantagens óbvias de você poder baixar o canote telescópico no momento de encarar uma descida e obviamente baixar o seu centro de gravidade na bike, para bikepacking existem outros dois benefícios que eu considero bem legais de você ter o canote telescópico. Número 1, na hora de subir na bike com a bike carregada é sempre complicado. Então, se você abaixar todo o canote, você sobe na bike tranquilamente. Isso é uma coisa que pode parecer bobeira, mas sim é legal. E outro ponto é que depois de pedalar 100, 200 km, os seus isquios, os seus ossos da pelve, podem estar cansados, independente do selim que você usa. Então, se você tem um canote telescópico, na descida, você pode abaixar um pouquinho o selim e tirar um pouco dessa pressão nos seus isquios. Então, você nem precisa baixar todo o canote, mas você tira um pouco da pressão dos isquios e descansa as suas partes baixas. Beleza? Dentre os componentes que eu mantive na bike, os componentes originais, eu acho que vale a pena mencionar os pneus, que são 29 2.4. Eu considero que para um bikepacking que você vai para terrenos desconhecidos é a melhor opção, que vai te permitir andar bem em qualquer situação. Se eu fosse competir ou fazer uma prova de ultra distância, talvez eu diminuísse um pouco os pneus, a largura, mas o 2.4 é o ideal para o seu bikepacking. Outro componente que eu mantive original é a suspensão. Aqui é uma suspensão simples, uma RockShox Judy, mas que funciona super bem. Tem 100 mm de curso e a trava exclusiva Ride Lock da Scott, que é ótima. Fazendo uma comparação, por exemplo, com a ProShock Grap que eu usei o ano passado nos meus bikepackings, então, na minha opinião, vale mais a pena, já que você tem que levar peso, carregar o peso desta que tem 100 mm de curso ao invés daquela que tem 40.
uma bike carregada num terreno ruim, esses 100 milímetros sim funcionam bem e sim são úteis. Então, mesmo carregando peso, eu voto pela suspensão. Depois de 500 quilômetros, eu posso falar que simplesmente eu tô adorando a bike. Tô gostando demais. Eu acho que ela me permite andar em qualquer superfície com um bom desempenho. Ela tem uma capacidade de carga interessante, mesmo sendo uma mountain bike que não é originalmente preparada para bikepack. E a geometria progressiva é maravilhosa para você fazer curva, para você subir, para você descer. Ou seja, essa é a minha escolha hoje para fazer pedais longos e para fazer pedais técnicos. Obviamente, se eu for competir uma prova de um dia, 100 e tantos quilômetros, eu ainda vou preferir a minha gravel de competição, que é leve, rápida e tudo mais. Mas para longas distâncias, bikepacking, essa MTB com guidão drop ou drop bar MTB é, na minha opinião, a melhor opção. É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, vocês me escrevam. Por favor, o seu joinha é muito importante para mim. Se você compartilhar o vídeo com seus amigos, vou ficar muito contente. E se você se inscrever no canal, muito obrigado pela preferência. É isso aí, pessoal. Valeu. Vamos pedalar. Eu li outro dia uma pessoa falando que quem tem uma bike de estrada quer transformar em gravel, quem tem gravel quer transformar em mountain bike, quem tem mountain bike quer transformar em mountain gravel. Mas, pessoal, é isso aí, você tem que buscar o que for melhor para você. E eu digo que para bikepacking, esse tipo de bike, mountain bike com guidão drop, é a melhor opção. Valeu!